Olá, boa tarde. 28 de fevereiro é o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. A data é para chamar a atenção da sociedade e das autoridades para a importância de buscar tratamentos que possam oferecer qualidade de vida ou até mesmo cura para quem tem alguma dessas enfermidades. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Aplicativo de mensagens Telegram cumpre decisão do ministro Alexandre de Moraes e suspende contas de investigados por envolvimento com milícias digitais. Essas milícias são grupos que usam as redes sociais para propagar discurso de ódio e informação falsa. Judiciário de Mato Grosso contribui para a segurança pública em Poconé, a 100 quilômetros de Cuiabá. E ainda a previsão do que pode ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na primeira quinzena de março. O aplicativo de mensagens Telegram suspendeu contas atribuídas a um dos investigados por suspeita de envolvimento com milícias digitais no Brasil. A medida atende a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi divulgada no sábado. Ela diz que o Telegram cumpriu a decisão do ministro e suspendeu 3 contas atribuídas a um dos investigados pela suspeita de liderar o financiamento de milícias digitais no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes havia dado um prazo de 24 horas para que o aplicativo Telegram retirasse do ar as contas do acusado de liderar um esquema para financiar as chamadas milícias digitais. Essas milícias são grupos que usam as redes sociais para propagar discurso de ódio e informação falsa. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que, em caso de descumprimento, a plataforma teria de pagar multa de R$100 mil e seria bloqueada por 48 horas. A ferramenta tem cerca de 500 milhões de usuários. A decisão faz parte do chamado inquérito das fake news, aberto em 2019, por decisão do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes é o relator e investiga uma organização criminosa de ataques contra ministros do STF e instituições democráticas. A investigação pretende conhecer e combater a atuação nas redes sociais de parlamentares, empresas, servidores públicos e outras pessoas que divulgam notícias falsas e incentivo a atos antidemocráticos. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por latrocínio, que é roubo seguido de morte, de um homem que usava sites de relacionamentos para atrair suas vítimas. Segundo o processo, ele se passava por homossexual e utilizava nomes falsos. Num dos encontros, esse homem levou a vítima para um matagal e lá tentou roubar o celular dela. O outro homem reagiu e eles lutaram, até que o réu tirou uma arma e atirou na vítima. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, que é relator do recurso, destacou que os fatos e a confissão do réu deixam clara a prática do crime de latrocínio. Ao fixar a pena, o magistrado afirmou que é preciso considerar a conduta altamente reprovável do réu. Ele foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado. A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça a nomeação de professores que foram aprovados em concurso público do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM. O concurso foi realizado em 2019, teve as nomeações interrompidas por liminar da 9ª Vara Federal do Amazonas após um candidato entrar na Justiça pedindo a revisão da nota da prova de títulos e, consequentemente, a classificação dos candidatos. Mas a AGU alertou que a decisão poderia afetar os aprovados mais bem classificados, alterando o resultado final do certame. Por isso, defendeu a necessária formação de um litisconsórcio passivo, uma espécie de consulta para que os demais candidatos tivessem a oportunidade de também se manifestar na ação. Foi aí que o candidato desistiu do processo. A Advocacia Geral comunicou a desistência ao Poder Judiciário, pedindo a revogação da liminar e a extinção da ação sem a resolução do mérito. O juízo aceitou o pedido da AGU e o IFAM foi autorizado a retomar os atos de nomeação dos professores aprovados no concurso. Imagine a importância dessa decisão,
tendo em vista que o IPHAN é extremamente capilarizado no interior do estado do Amazonas, então ganha a região norte, ganha o Brasil como um todo em matéria de educação, porque temos 17 campi, mais um polo de inovação aqui no Instituto Federal do Amazonas, que estavam com suas nomeações de professores de físicas totalmente suspensas por decisão judicial e que agora poderão ser retomadas para que a gente possa proporcionar um ensino de excelência aos alunos. O Supremo Tribunal Federal já definiu a pauta de julgamentos para março. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, traz agora os detalhes dos processos mais importantes previstos para a primeira quinzena do mês. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. E de acordo com a previsão de julgamentos publicada no finalzinho do ano passado pelo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, nós temos como previsão de possíveis julgamentos para esses próximos 15 dias do mês de março, 14 processos na pauta dirigida, sendo 7 deles relacionados com matéria criminal. Para o dia 9 de março, nós temos a possibilidade de julgamento de um recurso apresentado pelo deputado federal Paulinho da Força contra uma decisão que o condenou a 10 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Para o dia seguinte, dia 10 de março, na quinta-feira, os ministros podem se debruçar sobre a retomada do julgamento de uma ação penal que foi proposta contra o ex-deputado federal André Moura por ele ter supostamente utilizado de veículos e servidores da prefeitura de Pirambu, no estado de Sergipe, quando já não era mais prefeito daquele município. O julgamento foi iniciado em setembro do ano passado, mas suspenso em razão de um empate. O julgamento está nós temos já 5 votos pela condenação do ex-deputado e 5 votos pela absolvição. E o ministro Luiz Fux preferiu suspender o julgamento dessa ação penal para aguardar a nomeação do ministro que viesse a suceder o ministro Marco Aurélio, aposentado em julho de 2021. Para a semana seguinte, no dia 16 de março, são pelo menos 3 temas criminais. E um deles se questiona a lei que autoriza a polícia a afastar o suposto agressor do domicílio da vítima quando houver suspeita de risco à vida da mulher ou à sua integridade física. É questionada também a lei de interceptação telefônica e a possibilidade de renovações sucessivas de interceptações telefônicas para fins de investigação criminal sem qualquer limite de prazo. E, por fim, é questionado ainda um dispositivo do Código Penal brasileiro que prevê como crime o ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. Esses são, pelo menos, alguns dos possíveis julgamentos que podem ser realizados nessa primeira quinzena do mês de março. Amanhã você confere outros julgamentos que podem vir a ser discutidos no plenário da Suprema Corte nos últimos 15 dias do mês de março. Eu te espero. E você vai ver a seguir doenças raras. Vamos falar de um dos principais motivos para a judicialização da saúde no Brasil. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. O dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. A data é para marcar a necessidade de buscar medidas para permitir melhor qualidade de vida ou até mesmo a cura para os pacientes. O tratamento contra doenças raras é motivo de preocupação social e também a principal causa da chamada judicialização da saúde. A caixa do medicamento importado com comprimidos para um mês custa $25 mil, o que corresponde a cerca de R$125 mil.
O alto preço é em razão de ser para tratamento da doença rara fibrose cística e ter sido desenvolvido pela indústria farmacêutica há apenas 2 anos. O remédio é sinônimo de qualidade de vida para pessoas como Geraldo, que foi diagnosticado com a enfermidade quando tinha apenas 1 ano e meio de idade. A gente está no movimento, todas as associações de pessoas com fibrose cística aqui no Brasil, Unidos pela Vida, a PAN e outros estados, para a urgente incorporação desse medicamento no Sistema Único de Saúde, porque é inadmissível, gente, saber da existência do medicamento, mas que esse medicamento não está sendo disponibilizado aqui no país, né? A fibrose cística ataca os sistemas respiratório e digestivo e geralmente o tratamento é paliativo para conter apenas os sintomas, como falta de ar e perda excessiva de peso. Além da fibrose cística, há pelo menos 7.000 doenças raras descritas pela Organização Mundial da Saúde, sendo que 80% têm origem genética. Para ser considerada uma doença rara, é preciso que até 65 pacientes sejam acometidos por uma patologia em um grupo de 100.000 pessoas. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas enfrentam essas enfermidades. Para dar suporte a essas pessoas, principalmente via Sistema Único de Saúde, em 2014 foi criada a Política Nacional de Atenção a Pacientes com Doenças Raras. De lá para cá, foram estipulados 46 protocolos de atendimento, mas o avanço não evitou a judicialização dos casos. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, somente em 2020, o Judiciário recebeu mais de 265.000 processos relacionados à saúde. Mais de 70.000 eram para pedir medicamentos para o tratamento de doenças raras. 83% dessas ações conseguiram liminar para o fornecimento do remédio. O governo reclama que a despesa inviabiliza a programação dos investimentos em outros setores da saúde, como a atenção básica. Em março do mesmo ano, o STF decidiu que a União, estados e municípios podem fornecer medicamentos de alto custo que não constam no programa do SUS apenas quando comprovada a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente. Os ministros ainda discutem outros critérios para obrigar o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. O presidente da Associação Brasileira de Doenças Raras, Sidney Castro, conta que, além da dificuldade de ter acesso ao tratamento, outro grande desafio é fechar o diagnóstico por causa de falta de médicos especialistas. Nós temos um número muito pequeno de geneticistas, principalmente dentro do SUS, porque a dificuldade maior é as pessoas que mais necessitam, no caso, em questão financeira, que não tem condições de fazer um diagnóstico. Bom, para a gente entender melhor esse universo, eu converso agora ao vivo com o advogado Renato Assis, que é especialista em direito médico. Olá, doutor Renato, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante e um dia tão importante para todos nós brasileiros. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, pela participação. O prazer é todo nosso. Bom, em linhas gerais, o que nós temos hoje na legislação brasileira no que se refere a direitos dos pacientes com doenças raras? Nós temos muito pouco. Na verdade, o que o nosso país fornece de questões legais, né, uma proteção legal, é a mesma proteção que é oferecida para todos os demais brasileiros. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que ofereceu a saúde universal, né, através do Sistema Único de Saúde. Contudo, essa saúde plena e universal, ela ficou um pouco na Constituição Federal e ficou um pouco no papel. Nós temos a própria Constituição que garante o acesso e o direito à saúde em seu artigo 6º. Temos a Lei Orgânica da Saúde também, que veio em 1990, né, 2 anos depois da Constituição, para suprir essas lacunas da Constituição. Principal previsão aí é o artigo 196, que traz uma frase, né, que muitos citam, né, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E ela prega em seu artigo 7º a universalidade, integralidade e igualdade sem privilégios e preconceitos. E os pacientes com doenças raras, né, eles sofrem muito com isso porque essas questões não são suficientes para garantir seus direitos.
O Ministério da Saúde publicou em 2014 a Portaria 199, né, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que definiu várias diretrizes, né? Nós tivemos já 150 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, os PDCTs. Desses, né, mais ou menos 30% são voltados para os pacientes com doenças raras. Nós tivemos também a Lei 13.930, em 2019, que garantiu a aplicação do percentual de recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde para desenvolvimento de medicamentos para doenças raras. Mas isso tudo que eu falei ainda é muito pouco e a judicialização, infelizmente, tem sido o caminho para a maioria das pessoas. Pois é, eu acho que um dos principais entraves, nós temos vários, mas é dar efetividade ao que está ali na Carta Magna e em outras leis, né? O senhor falou na judicialização da saúde. Também é um fenômeno, apresentamos na reportagem, os números realmente chamam a atenção. Só que ter uma liminar ali favorável à pessoa com doença rara não significa ter o remédio ou atendimento, né? E como evitar isso? Exatamente. A judicialização, na verdade, ela ocorre, ela não é uma causa, ela é uma consequência, né? Ela ocorre por conta das deficiências que nós temos nas políticas públicas. E ela não resolve o problema, embora resolva de algumas pessoas, não resolve de todos. Essas ações que tratam das pessoas com doenças raras, de necessidades imediatas, elas se juntam na vala comum com milhões de outros processos, né? A maior parte deles acontece por conta da ausência ou desatualização dos PDCTs, né? E com isso tem um imenso abismo entre o que consta na prescrição médica que os médicos dão aos pacientes e o que é ofertado pelo SUS. Só entre 2015 e 2020, nós tivemos 2.500.000 novas ações para acesso à saúde. Em 2018, o custo que gerou para o Estado foi de 1,4 bilhão de reais. Isso foi só com essas ações da saúde, só que foi judicializado. E 87% desse valor foi só com os 10 medicamentos mais caros. Então, isso causa, de fato, um impacto não previsto no orçamento. Essa é a grande justificativa do governo, né? A judicialização causa um impacto não previsto. Agora, o que nós não entendemos é por que esse impacto ele não é previsto, já que ele se mantém ano a ano por conta da desorganização do Estado em atender ao problema. Olha só, o tempo infelizmente é curto, a gente precisa finalizar rapidinho, mas eu não posso deixar de falar com o senhor a respeito de um julgamento que está em andamento lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se refere ao rol taxativo da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. As pessoas com doenças raras têm aí, podem nutrir uma esperança em torno desse resultado? Na verdade, esse julgamento ele tem muito a prejudicar todos os brasileiros, sobretudo os 48 milhões aí de usuários de planos de saúde, e entre eles as pessoas com doenças raras, né? Hoje o entendimento da justiça é de que o rol da ANS ele é exemplificativo e não taxativo. Então, o que é aplicado por 17 tribunais de 17 estados do país, o entendimento majoritário, é de que o rol da ANS ele é o piso e não o teto. E o que os planos desejam, através desse recurso, desse julgamento do STJ, é que o rol seja o teto, ou seja, seja taxativo, né? Com isso, os planos poderão negar uma série de tratamentos para inúmeras doenças que estão previstas na CID, na classificação internacional, poderão vetar terapias com eficácia comprovada, mesmo os prescritos pelos próprios médicos dos planos, né? Então, esse julgamento tem muito a prejudicar caso o entendimento do STJ seja contrário à maioria dos tribunais do Brasil, de que o rol é taxativo. Como a gente já teve o primeiro voto, aí a ministra Nancy Andrighi, que mudou um pouquinho o entendimento ali, temos uma esperança, né, quem sabe, para um resultado positivo aos pacientes. Doutor Renato, eu quero agradecer demais a sua participação, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde. E você confere no próximo bloco, a ação do Judiciário de Mato Grosso contribui para a segurança pública de Poconé, que é uma cidade próxima à capital Cuiabá. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser.
Pela primeira vez em quase 10 anos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais alcançou 100% das metas nacionais aplicáveis ao segmento da Justiça Estadual. Os objetivos foram estabelecidos em 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça. As metas foram atingidas em todas as instâncias, primeiro e segundo graus, juizados especiais e recursais. Com isso, o TJMG cumpriu o compromisso anual firmado pela melhoria da prestação jurisdicional. E uma ação do Poder Judiciário de Mato Grosso contribuiu para a melhoria da segurança pública em Poconé, município que fica a 100 quilômetros de Cuiabá. A Justiça reverteu recursos em benefícios para a comunidade. Confira na reportagem. A pracinha bem cuidada, a igreja ao fundo, já demonstram que estamos em uma cidade pequena, no interior de Mato Grosso. Aqui, até o tempo corre de forma diferente, sem a agitação dos grandes centros como Cuiabá. Isso, porém, não quer dizer que Poconé, com pouco mais de 33 mil habitantes, está parada no tempo. A cidade adentrou a modernidade e está integrada, desde o início deste ano, ao sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de alta definição do CIOSP. E, para isso, o Poder Judiciário teve um papel importante. Acho que o mais importante é que é o judiciário revertendo as penas, aquilo que foi alguém que cometeu algo em desfavor da sociedade, revertendo aquele valor em prol da sociedade. E essas câmeras de segurança já eram mais do que necessárias. O município vinha sofrendo com a escalada da violência. O Pantanal está aqui a 10 quilômetros, você já pega Transpantaneira e você já está dentro do Pantanal. Então, nós temos turistas do mundo inteiro, que é uma cidade que tem a atividade principal, que é a mineração, também que é uma atividade que atrai muita criminalidade em virtude da quantidade significativa de valores que circulam na cidade. E todos esses fatores, além de ser uma cidade muito próxima de Várzea Grande e Cuiabá. Todos esses fatores tornam Poconé uma cidade muito atrativa para a criminalidade. A comunidade viu a criminalidade crescer e se mobilizou para o enfrentamento necessário, tendo o Poder Judiciário e a tecnologia como aliados. Então foi sugerido pela Secretaria de Segurança se nós conseguirmos fazer uma parceria, instalando essas câmeras OCR, fazendo uma espécie de cerco dentro do município. Então todas as entradas e saídas do município têm essa câmera hoje, e para poder monitorar mesmo a entrada e saída dentro da cidade. Viabiliza ações tanto investigativas como ações repressivas mais imediatas. Então já houve recuperação de veículos, feito pela Polícia Militar aqui do nosso município, e também ações de levantamento de informações que são essenciais, para subsidiar as investigações criminais desenvolvidas pela Polícia Civil. Na pacata cidade, a população aprova a nova medida de segurança. Excelente para a nossa segurança, o entra e sai da cidade, o contorno nas rodovias, excelente para acompanhar. Evita muita coisa, porque aqui tem muitas coisas que acontecem, a gente não vê, e com a câmera vai ajudar muito. Muito ótimo. Maravilha, é isso aí. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.